Oi, eu sou a Bárbara, essa é a nossa aula de literatura e hoje a gente vai falar sobre gêneros literários, especificamente sobre a narrativa, ok? Bom, vamos lá. A narrativa é um gênero que pode ser definido como o relato de uma situação imaginária ou real, contada através de um narrador, situado em determinados espaço, tempo e de que participam um ou mais personagens. Então vamos lá, vamos entender a narrativa, gente. A narrativa, ela precisa ter um narrador, ela não tem esse nome à toa. A gente vai ver que tem outros gêneros que não tem narrador. Mas a narrativa, ela tem a necessidade de ter um narrador. Esse narrador, ele vai apresentar a história para o leitor. Né? Ele vai apresentar a vida do personagem, ele vai contar sobre o que aquele personagem pensa em determinadas vezes, o que ele sente. Ele vai dar uma visão ampla dos personagens de maneira geral, de algumas questões. Então, o narrador é uma figura muito importante, tá? na narrativa. Então, o gênero narrativo pode ser definido como um relato de uma situação imaginária ou real. Bom, o que significa isso? Por que pode ser imaginário ou real? A literatura ela não tem compromisso com a realidade. Mas, se ela quiser, ela pode narrar a vida de alguém. Você pode se basear em fatos reais. Você pode pegar um personagem que existiu, um personagem histórico, e transformar a vida dele numa história. Você pode contar como foi a vida dele de maneira literária, sem ser necessariamente uma biografia, certo? Você pode romantizar a vida daquele personagem. Imaginário, bem, muito da literatura é imaginário, né? Pode ser uma situação completamente imaginária ou pode ser uma situação que mescla as duas coisas, ok? Bom, como a narrativa se forma? A narrativa, ela tem algumas características muito específicas que, se não tiver essas características, não é uma narrativa, ok? A narrativa, ela tem um enredo. O que é um enredo? É uma história central na qual tudo aquilo que acontece está descrito. Então, o enredo é a história em si. O enredo de Dom Casmurro. Qual é o enredo de Dom Casmurro? Dom Casmurro cresce ao lado de uma menina que ele era apaixonado, por quem ele era apaixonado, Capitu. Ele sempre quis namorar com ela, a família meio que colocava alguns empecilhos, mas eles conseguiram ficar juntos, eles casam, têm filho, e aí o Bentinho simplesmente começa a desconfiar da Capitu e acha que ela é adúltera. Então ele decide terminar o casamento, exila ela na Suíça, manda ela para lá junto com o filho, que ele começa a achar que não é dele. E aí ele morre sozinho e ela morre sozinha lá também. Pronto, esse é o enredo de Dom Casmurro. É uma versão resumida, né, da história. Todo mundo sabe o que aconteceu e etc. Os detalhes desse enredo, as nuances, são questões específicas que o autor vai colocando dentro do enredo, certo? Enchendo o enredo. Então, o enredo é uma história, é a história contada em uma narrativa, ok? Sendo conhecido também como trama, né? Trama por quê? É tipo um tecido, né? Trama vem de tecido. São vários fatores que se entrelaçam numa narrativa. Então, por isso, trama. Tudo vai estar naquela trama, enredo ou trama, ok? Ele possui uma ou mais complicações. O que são complicações? Complicações da vida, etc. Mais ou menos. Acontecimentos que instauram conflitos na história, um ou mais conflito. Então, no caso de Dom Casmurro, por exemplo, qual foi o conflito de Dom Casmurro? O conflito
Na verdade, a gente tem dois conflitos em Dom Casmurro. O primeiro, o Bentinho é apaixonado pela Capitu, mas ele foi prometido desde o nascimento para se tornar padre. Então a mãe dele tinha esse propósito para a vida dele. Não, meu filho, você vai se tornar padre, isso é uma obrigação desde que você nasceu, porque o meu parto foi difícil e eu prometi a Deus, então você tem que ser padre. Mas ele era apaixonado por ela, e aí? Então isso foi uma complicação que se colocou no caminho dos dois, no amor dos dois. Essa dificuldade foi posta ali pelo autor, pelo Machado de Assis, no caso. Essa complicação foi dissolvida. Bentinho conseguiu casar com Capitu, certo? Só que mais pra frente apareceu outra complicação. A complicação dele achar que ela tinha traído ele. Então essa foi uma outra complicação na história. Então, a complicação são esses acontecimentos que instauram conflito. Então, um dos conflitos de Dom Casmurro é: Capitu traiu? Não traiu? Mas a gente nunca vai saber, não tem como saber. Mas isso gerou o fim do relacionamento deles. Então, isso foi a complicação da história, uma das. O clímax, que é o ápice da complicação. Então, usando aí o exemplo de Dom Casmurro, a gente tem lá o ápice da complicação dessa questão da traição. Pode-se dizer que foi quando ele confrontou a Capitu e disse: não é meu filho. Disse que o filho deles, Ezequiel, não era filho dele. Estava insinuando que era filho de outro. Então, a tensão da obra, né? Ficou aquela coisa tensa, Isso é o ápice, né? O ápice da complicação. E o enredo, ele vai ter um desenlace. Desenlace, vou pensar nessa palavra, desenlace, tá lá, enlaçado, tem um nó. E aí, se desfaz. Desenlace. Então, é a solução do conflito. Qual foi a solução do conflito do Bentinho? Ele decidiu que ele ia relevar e que tudo bem, eu não quero saber se você traiu ou não, ou eu confio em você, você me disse que não, tá tudo bem. Não. A solução que ele deu foi: não quero mais olhar pra sua cara, vai embora daqui. Mandou, foi lá na Suíça, levou a pobre da Capitu com o filho debaixo do braço, largou os dois lá. Esse foi o desenlace, ok? Uma solução meio estranha, mas enfim, solucionou o conflito. Tempo. Gente, o tempo determina a duração da trama e nos situa na história que está sendo contada, podendo ser narrada em horas, dias e anos. Bom, horas, dias, anos. Como é que é essa questão do tempo? Bom, eu posso contar uma história que se passa em uma semana. E isso pode ficar claro para mim na obra. Ou eu posso contar uma obra que eu posso narrar uma história que ela se passa em uma hora, mas ela é tão psicológica, tá tão ali dentro dos conflitos do protagonista ou de um personagem, que fica aquela coisa indeterminada. Passaram-se horas apenas, mas ele tá tão ali, tão confuso, ele tá tão sofrendo tanto que aquilo parece que é maior, parece que se estende, parece que dura muito tempo, né? Exemplos de uma história narrada em horas. A gente tem Paixão segundo GH, Clarice Lispector, em que ela exatamente tem um conflito psicológico acontecendo, né? Uma mulher entra numa sala, acha uma barata, ela está sozinha em casa. E aquilo transforma a vida dela. Ela tem um momento de reflexão ali, muito profundo, em que ela fala de questões existenciais. Então é um estilo de romance psicológico, né? Vai trabalhar o tempo daquele sofrimento, daquela experiência, daquele conflito que foi colocado ali, né? De estar diante de uma barata, estar sozinho em casa,
uma barata morta e não saber o que fazer. Muito doido. E a gente tem em contrapartida aqueles que se desenvolvem em anos. A gente tem 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, que vai contar a história de toda uma geração, os Buendia, né, de uma família, e vai passando de pai para filho, o neto, tataraneto, e é uma geração toda de homens e mulheres, né, que essa história dura 100 anos. Ele vai tratando essa família durante 100 anos. O tempo, gente, ele pode ser dividido, tá? Bom, a gente tem as classificações. Na verdade, não, ele pode não. Ele é dividido. Temos as classificações aqui. Vamos lá. O tempo, ele pode ser cronológico ou histórico. A mesma coisa, tá? Não é duas funções, não. Uma só, chama cronológica ou histórica. É o tempo do relógio, do calendário, como conhecemos, sendo utilizado de maneira sequencial na obra. Podemos relatar um fato presente, passado ou futuro, mas que segue uma cronologia linear. Bom, então é o seguinte, cronologia linear. O que é? O fulano, ele foi... Você não precisa de uma obra que te fale, hoje é dia 23 de setembro de 1854. Não é isso, apesar de ter obras que trabalham com essas questões. Principalmente as obras que querem fazer alguma abordagem histórica referente àquele momento. Mas vamos lá. Se o tempo ele é definido de uma maneira assim, o personagem acordou, ele foi trabalhar, aconteceu uma coisa no dia dele, ele voltou do trabalho, jantou e dormiu. Isso é um tempo cronológico. Não precisa ter o dia a dia do personagem ali, tá, gente? Tem uns cortes. O autor vai fazer os cortes da maneira que ele bem entender. Mas essa cronologia, essa sequência, né? Seguindo uma ordem, o tempo, essa ordem natural, isso a gente chama de cronológico ou histórico. Pode haver também flashbacks. O que são flashbacks? Flashback é uma coisa que a gente vê muito na novela. Muito. Novela trabalha muito com isso. Filme. É aquela hora que o personagem vai buscar uma coisa na memória dele, que aconteceu, e vai ser flash porque é muito rápido. Tipo, uma coisa que ele buscou ali, lembra daquele dia em que a gente foi do parque? Aí vem aquela cena. O autor vai lá, ele vai àquele ponto de escrever aquela cena. Então é como se fosse a imaginação do personagem ali, né? Pensando aquela coisa bonita. Na novela a gente vê às vezes em preto e branco, né? O flashback. Então é como se o autor tivesse naquele momento ali junto com o personagem, ok? O flashback é esse retorno, assim, alguma coisa que aconteceu que você está ali rememorando. Então, ele pode haver um tempo cronológico, ele pode ter esses pequenos retornos ao passado para esclarecer alguma coisa. Geralmente o flashback ele é utilizado para esclarecer alguma coisa que não está muito clara ali, né? Então tem um retorno para a gente entender melhor como é que as coisas acontecem, ok? Então, pode haver também flashbacks, um retorno rápido ao passado, sempre que o narrador achar necessário. Ok. O tempo também pode ser psicológico ou imaterial. É o tempo subjetivo. Subjetivo, gente. Tudo o que é pessoal, o que é único, uma experiência única, tá? Não é objetivo. Tempo objetivo a gente pode chamar o tempo do relógio. Mas o tempo subjetivo é como o tempo passa para cada um. Por exemplo, você pode contar a história de uma criança, e para as crianças o tempo demora muito a passar, né? Você pode contar a história sob o ponto de vista de uma criança que tem essa angústia do tempo não passar, ou que ela ficou brincando 2 horas no parquinho, mas que aquilo pareceu que ela brincou ali 10 horas, que foi tão divertido, tão intenso. Ou você pode
narrar sob perspectiva de uma pessoa mais velha, né? Que também percebe o tempo de uma maneira um pouco mais rápida do que a criança, né? São dois opostos. Mostrar que aquela coisa, né? Nossa, eu cheguei até aqui, eu já tenho 85 anos, como passou rápido, né? E narrar essa rapidez, essa coisa, né? Ou algum personagem que tem um desequilíbrio mental, emocional muito grande e ele fica ali naquela angústia, né? Ou um momento mágico que durou 3 segundos, mas que nos relógios eternos, nos relógios da eternidade, durou séculos. Então, o tempo psicológico, ele tem essa subjetividade. Ele não é o tempo exatamente como a gente vê no relógio, ok? É determinado pela condição, né, geralmente. Vamos ler de novo. É o tempo subjetivo que transcorre alheio à nossa vontade. Alheio à nossa vontade do leitor, tá? Principalmente. É um tempo diferente da nossa percepção. A gente pode estar de olho no relógio, no nosso relógio, né? Estamos lá lendo, e isso não vai interferir no tempo do personagem. Quanto tempo vai durar 1 minuto para o personagem, ok? Ele pode não durar 60 segundos igual na vida real pra gente. Na nossa vida acontece isso também. Muitas coisas boas e ruins acontecem, e às vezes as coisas ruins a gente percebe como dói tanto pra passar, né? Tão difícil, momentos ruins, que aí a gente fica achando que passou, demorou tanto. Nossa, mas eu fiquei mal vários dias. Aí alguém vira pra você e fala assim, não, foi um dia só. Entende? É essa percepção. Ou ao mesmo tempo você tá com seus amigos, você ficou 10 horas na casa deles, assistindo filme, trocando ideia, enfim. Mas aí parece que, acabou rápido, tem que ir embora pra casa já. É isso, tá? E geralmente ele é determinado pela condição emocional do narrador ou de uma personagem, sendo mais rápido ou mais lento de acordo com anseios, tristezas ou alegrias descritas na trama. Então é isso. O tempo ele vai ter essa subjetividade na trama, tá, gente? Na narrativa. Espaço. Gente, o espaço, ele é o lugar, os lugares onde se desenvolve narrativa. Que pode ser uma cidade, você pode falar, sei lá, muitos autores resolveram retratar o Rio de Janeiro, São Paulo, né, que são, acho que provavelmente as 2 cidades que mais aparecem nas obras literárias. Você pode falar daquele espaço, falar nome de rua, você pode falar na rua tal, morava numa casa tal. Então é uma coisa muito real, muito geográfica, muito específica. O espaço ele pode ser tratado dessa maneira. Ou ele pode ser tratado de uma maneira completamente fictícia. O espaço ele pode se referir a um lugar fictício mesmo, né? Tipo, sei lá, o céu ou o inferno. Já teve muita gente que falou sobre isso. Ou pode falar de uma cidade fictícia, que não exista, né? Ou de uma casa que não existe especificamente naquela cidade, uma rua que não existe naquela cidade, enfim. E o espaço é onde se dá a narrativa. Nem sempre o espaço vai ser muito diversificado, ou às vezes ele se passa em um lugar só, né? Fica só numa casa. Às vezes os autores exploram bem pontos de cidades. Isso varia, tá? Então, é o lugar ou lugares onde se dará a ação narrativa, podendo ser aberto ou fechado, real ou imaginário.
Bom, tipos de narrador. Narrador não vai ser sempre o mesmo, né? Sim. E na verdade a gente tem alguns tipos de narrador, né? Vamos lá, vamos entender isso. Cada narrativa pode apresentar diferentes tipos de narrador, sendo eles: narrador em terceira pessoa. Esse tipo de narrador é uma voz não identificada e não faz parte das personagens. Então, vamos imaginar uma coisa. O narrador em terceira pessoa é como se ele tivesse posicionado aqui na obra. A ação ela acontece aqui, certo? E ele não está no mesmo plano dos personagens. Ele tem uma visão geral, ele tem uma visão ampla do que está acontecendo. A gente tem muitas obras com narração em terceira pessoa. Eu acho, inclusive, que é um dos narradores, esse tipo de narrador mais utilizados, tá? Narrador em primeira pessoa. Este narrador é uma das personagens da história. Aí, olha, narrador em terceira pessoa, a gente tem por exemplo, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? A gente não sabe quem é o narrador, ele vai falando das agruras daquela família, né? Que passou fome na seca do Nordeste, né? Que vai mudando, tentando arrumar novas formas de sustento, né? Mas um grande clássico nacional, maravilhosa obra. Então nós temos esse exemplo. Vidas Secas a gente tem narrador em terceira pessoa. Narrador em primeira pessoa é o tipo de narrador que é uma das personagens da história. Então esse narrador, ele está inserido ali. A gente falou aqui do Dom Casmurro. Dom Casmurro é um caso clássico, né? Narrador primeira pessoa, narrador personagem. E o caso do Bentinho, ele é narrador e autor da obra. Ah, mas espera aí, Bárbara, o autor da obra não é o Machado de Assis? É, mas o Machado de Assis fez uma coisa sensacional, que ele escreveu o Bentinho como um personagem que escreve a própria obra. Isso é completamente impossível, isso acontece algumas vezes, só o Machado fez isso 2 vezes, tá? Bom, o narrador pode ser ainda, né, dentro dessas categorias que a gente dividiu, a gente tem ainda outras formas de dividir. Ele pode ser observador. Tá. O narrador observador, como é que ele é? Este narrador, ele é um narrador em terceira pessoa e sabe apenas dos acontecimentos e fatos externos, a partir de um único ponto de vista. Bom, gente, esse narrador, ele sabe o que acontece, mas ele não sabe o que se passa no íntimo dos personagens. Ele não vai saber o que o personagem está pensando, ou uma traição que aconteceu na obra, por exemplo, né? Que ele viu. Não, ele vai ter uma visão apenas de um ângulo. Ele vai apenas imaginar, ele vai confabular, pensar, né? Tem narradores que fazem a reflexão. O que será que passou pela cabeça de fulano, né? Esse narrador é um narrador observador. Ele está ali observando, mas ele não é o narrador onisciente, que é o nosso próximo aqui. O narrador onisciente, o que ele é? Este narrador, em terceira pessoa, conhece e revela o interior dos personagens e seus pensamentos, e tem visão total dos acontecimentos. Então, o narrador em terceira pessoa, além dele narrar os fatos vividos ali, o que está acontecendo, ele também vai saber o que cada personagem está pensando, o que se passa na cabeça deles, o que eles sentem, quais são os medos, quais são as paixões, a paixão secreta. Então, esse narrador é o cara assim. Ele sabe tudo. Então, uma coisa importante sobre esses 2 narradores, gente. Ambos são narradores em terceira pessoa. Ó. Por quê? Porque o narrador personagem não tem como ele ter essa visão
panorâmica, vamos dizer assim, dos acontecimentos. Mesmo que essa visão seja restrita como o observador, ele não tem como, ele está inserido no meio da ação. Então, novamente, o Bentinho. Eu adoro essa obra, gente, vou usar muito. O Bentinho, Dom Casmurro. O Bentinho, ele tá inserido ali. Ele não teria nunca, jamais vai ter como saber, nunca, se Capitu traiu ele ou não. Porque ele tá vivendo ali. Ele não consegue ultrapassar. Ele não consegue ultrapassar a parede. Ele não consegue ultrapassar a barreiras que existem do que as pessoas sabem umas sobre as outras ou não. Ele é atuante, mas ele é participante também. Então, apenas o narrador em terceira pessoa consegue ter essa visão separada, ok? Bom, personagem. O personagem é praticante da ação, né, da ação narrada. É o personagem, a gente sabe, né? Isso daí não é segredo pra gente. Eu acho que se tem uma coisa que a gente conhece mais nos romances são os personagens, né? As personagens. Se tem uma coisa que a gente conhece bem são as personagens. E as personagens, elas podem ser divididas, né? Tem tipos de personagem. Vamos entender. Protagonista. Bom, protagonista é o principal. É aquela pessoa que ela vai ser o centro da ação. As coisas vão girar em torno dela, né? Então, talvez o nome do livro seja o nome dessa pessoa. Provavelmente ela vai aparecer muito mais que todas as outras. E a ação dela vai ser muito mais efetiva do que das outras. Então, um personagem que tem mais ação na obra, né? Ela pode ser coadjuvante. Isso aqui, gente, a gente vê muito assim, né? A gente entende isso daqui do Oscar, né? Das personagens de novela, de filme, a gente entende isso aqui relativamente bem, né? Coadjuvante é aquele que tá abaixo do protagonista, né? Então ele vai ser mais um. Ele vai ser mais um na obra, né? Ele vai estar ali, ele vai ter uma ação, algumas ações, algumas falas, mas ele pode ser uma participação bem pequena no romance, assim como ele pode ter uma participação maior. Então isso daí vai variar de acordo com o personagem, de acordo com a obra, quantos coadjuvantes tem na obra, tá? Então, a gente tem aqui o protagonista principal, coadjuvante, que é só mais um. Tô brincando, mas também é importante coadjuvante, tá, gente? O antagonista é aquele que geralmente as pessoas colocam como vilão. O antagonista, ele é a força oposta do protagonista, tá, gente? Ele é aquele que na obra ele pode ter um conflito com esse protagonista, ok? Então, o antagonista também, nem toda obra tem antagonista, tá? Às vezes o antagonista nem é um personagem, às vezes o antagonista é uma situação na vida da pessoa. Então, antagonista. E a gente tem o personagem que pode ser histórico ou real. Então, aquele personagem que existe, tá? Aquela pessoa existe historicamente falando, mas o autor decidiu ou inserir ele numa obra ou fazer uma obra sobre ele, tá? Então, a gente tem esses personagens e pode ser mais de um protagonista, pode ter vários coadjuvantes ou um coadjuvante. Antagonista pode ter mais de um também. E personagem histórico também. Isso daí vai de cada autor, vai de cada obra, tá? Do estilo de cada autor. E é isso. Veja só.